Bem-vindo à Argélia, situada na costa sul do mar Mediterrâneo. É o maior país do continente, uma terra rica em história, civilização antiga e paisagens lindas, variando entre montanhas escarpadas, lagos e florestas, vales férteis repletos de olivais, frutos tropicais e tamareiras. E no sul, a Argélia possui o maior deserto do mundo, o Saara, lar dos nômadas tuaregs. Esta é uma nação orgulhosa com uma população diversificada, composta por tribos berberes com os seus costumes e tradições únicos. Nascida após uma guerra com a França no início dos anos 1960, a sua ascensão, alimentada pelas riquezas do petróleo, tem sido longa e tempestuosa. É um país relativamente novo, mas isso também o torna uma joia desconhecida no mundo das viagens. Nesta série, envolvemos-nos com guias e especialistas enquanto exploramos a Argélia oculta. A Argélia está localizada na costa norte da África, ao longo das margens do mar Mediterrâneo, numa região conhecida como Maghreb. Faz fronteira com Marrocos a oeste, Mauritânia e Mali a sudoeste, Níger a sudeste, Túnis e Líbia a leste. É dividida pelas montanhas e planícies que formam o Atlas e as montanhas Aurés. No sul, 70% da terra é dominada pelo extenso deserto do Saara. O Saara é o maior deserto do mundo. É um oceano de areia e rochas tão vasto como os Estados Unidos. Dunas de areia cobrem um quarto do deserto, enquanto o resto do Saara é feito de matagal, terra e draa. As montanhas altas do sul da Argélia que formam a região de Ouvikar. O Saara é formado por duas depressões divididas por uma elevação chamada Emsab. A oeste está o Grande Porot Ocidental, que toca Mauritânia, e a leste está Porot Oriental, que se aproxima da Líbia. A nossa viagem pelo Saara leva-nos a 550 quilômetros ao sul da cidade, no penhasco dos Balcões de Couvi, até o Vale de Emsab, onde exploramos a cidade de Ibadi de Khawaradha e Beni Iskim. De Khawaradha, viajamos mais para o sul até a cidade de Temimã. Ao sair de Temimã, descemos a estrada transsaariana até Tamanrasset e iniciamos uma caminhada pelas montanhas Ouvikar. Terminaremos a nossa viagem em Essekran, uma região montanhosa conhecida como o fim do mundo. Na Argélia, o Saara começa ao longo das encostas das montanhas Aurés. Aqui fica Balcões de Couvi, na província de Quessir, conhecida como a Porta do Saara, porque é onde as montanhas encontram o grande deserto do Saara. Paisagens de terracota de desfiladeiros cortados pelo sinuoso rio Elibeia, que muitas vezes seca durante as estações. Não é fácil manter uma agricultura estável numa região com um clima imprevisível. O residente local de Couvi, Bedemar Hamid, sabe mais do que a maioria. Ele ganha vida com um B&B para viajantes intrépidos a caminho do Saara. We have lived here for generations that go back 300 to 400 years. Our ancestors created zawas here for learning the Quran. All of us originate from this land.
Gulfi é conhecido pela sua varanda de edifícios esculpidos no desfiladeiros de Tayanmini, um antigo assentamento berbere abandonado, devastado pelas mudanças climáticas. Pequenas habitações de falésias que exibem os engenhosos edifícios arquitetônicos, os berberes das montanhas da Argélia. O Bellecom é um corredor de casas em ruínas esculpidos no desfiladeiros de um lado, e um labirinto de edifícios de pedra em escada amarradas por troncos de tamareira do outro, que foi criado algumas centenas de anos depois. A varanda tem vista para um oásis de palmeiras, romãzeiras e piras espinosas, alimentada pela correnteza do rio. O assentamento foi abandonado no virar do século XX, quando a chuva acabou. 15 years ago, all of this land was green and lively, filled with water. The only resource we have here is water, and it's what is needed to support all the life here. Nesta parte das Montanhas Áureas vivia Kerim, que ficou conhecida como a Rainha dos Berberes. Ela lutou corajosamente contra a invasão árabe, que acompanhou a expansão do Islão no século VII. Ela resistiu ao exército árabe durante 5 anos, até o ano 703, e a sua luta pela liberdade ainda ecoa por toda a terra. Em vez de se render ao inimigo, tirou a própria vida. Gulfi sempre foi um símbolo antigo da resistência argelina à ocupação estrangeira. Durante o domínio francês, esta zona tornou-se um refúgio essencial para combatentes da liberdade argelinos. Atravessamos o Saara Equatorial viajando para o sul pelo Emsaab, uma elevação que separa as duas depressões do Serri. Emsaab é um vale oásis localizado 585 km a sul de Ourbidi. Emsaab é o lar de 5 cidades notáveis que foram originalmente criadas pelos indígenas berberes moçambitas e depois pela comunidade religiosa Ibadi no século XI. A civilização no Vale Emsaab remonta ao século VIII. Os berberes moçambitas começaram a estabelecer-se porque o clima estava a revelar-se um desafio ao estilo de vida nômada tradicional. They were semi-nomadic, meaning they didn't have a stable agriculture. They were in constant movement around Emsaab. They would not live in it. They didn't have palm groves. They didn't have cities. In the time they were semi-nomadic here in the region had less and less water sources, which pushed them to settle. But more importantly, to focus on the problem of water in the region, find sustainable sources and systems in order to supply water and to have a stable agriculture. This is the genesis of Emsaab. Assim que as tribos fizeram deste o seu lar, 7 cidades cresceram, 5 das quais se destacam. São elas: Calcaradá, Benisquim, Bener, Melek e Eleleteuf. As 5 cidades Emsaab são cidadelas muradas construídas em terrenos altos e todos partilham um plano arquitetônico comum.
caracterizados por um minarete em forma de pirâmide que atua como torre de vigia, uma mesquita 4 dedos, originalmente erguida como fortaleza defensiva, no alto da colina, porque a mesquita era considerada a última forma de defesa. À volta da mesquita, as casas são construídas em círculos concêntricos. Cada casa é uma célula cúbica de dimensões semelhantes. Isso ilustra a sociedade igualitária que evoluiu no IMSAB. Foi fundada com base no respeito pela estrutura familiar. Each and every one of the 7 cities of Damzab is made of 3 distinct areas. The Ksar is the place where people live. Here, the first priority is the family lifestyle. So houses are the most common buildings here. It started chronologically on the top as the mosque, and then with the houses surrounding it, and then it grew up over time until reaching the size that it has today. O guia do patrimônio local, Kemel Hamadon, vive em Kawaradar. C'est une maison traditionnelle qui est construite dans le fond. Ce sont tous des rochers qui touchent cette partie pour construire toute cette maison traditionnelle avec des matériaux de construction, avec des rochers qui montent traditionnellement dans le noyau de 105 villes de Gardaïa. C'est un échantillon qui existe maintenant plus de 10 siècles. We have also a trading area inside the Ksar, which is usually close to the entrance. And it is a limited area, meaning that in the remaining space of the village, it's forbidden to open shops, for instance. Parmi les coutumes traditionnelles ici, toute cette partie c'est spécialement pour le commerce, pour les activités commerciales et activités voilà. Dans l'ancienne ville, c'est là uniquement la mosquée, l'école coranique et aussi des habitations, plus de 9000 habitations pour minimiser le bruit et aussi pour faire l'intimité totale. C'est pour cela qu'ils ont fait cette séparation. Os turistas vêm ao IMSAB para comprar os famosos tapetes que são vendidos nas ruas comerciais de Kawaradar. É comemorado nos Festival Anual do Tapete, que acontece a cada mês de abril. Os tapetes moçambitas são feitos de pelo de cabra e decorados com padrões geométricos e motivos simbólicos peculiares da região. O vendedor de tapetes Nadir Hope explica o significado destes motivos. Le tapis de Gardaïa se connaît tout le monde et maintenant il y a des gens qui prennent les modèles ou les motifs d'ici, par exemple de Damzab, ils tissent d'autres pieds. Il y a des tapis haute laine on fait par terre, il y a des tapis géométriques on fait sur le mur, il y a des tapis avec plein de symboles on fait comme des gandoras, ça s'appelle la gandora mozabite. Il y a le tapis on fait sur la porte de la chambre de la mariée. Le tapis mozab, c'est plein de symboles. Chaque motif a une explication. Différents modèles de tissage. Les mêmes symboles on trouve dans ce tapis. Les 3 modèles de contact, amour, business, forcé, les 3 modèles de mariage. Les 2 clés, voilà. Les clés, ça dépend le premier contact, amour ou jalousie. Et ça, c'est la broche, pour garder la laine. Pour garder la laine. Le serpent, les scorpions, les petits oiseaux, voilà. Chaque chose, il y en a les empreintes. Aussi les couleurs, chaque couleur, ça présente quelque chose. Le tapis mzab, surtout la gandora mozabite, plein en fond noir. Le noir, c'est contre la mauvaise œil. Et le rouge, c'est l'amour. Et le jaune, chaque couleur, ça donne quelque chose. As cidades de IMSAB têm uma disposição muito estruturada. As diferentes funções de cada cidade são mantidas bem separadas. The second part of every city is the palm grove, which, unlike the village, which is on the top of the hill, the palm grove are created in the valley, closer to the water, and where the water distribution system is developed and laid. It's very important to say that those are man-made
Mangroves, they are not some kind of natural oasis that appeared randomly in the desert. Those are the result of centuries of hard human work and the equilibrium between nature, human needs, etc. The third part of every city is the cemetery. It's usually in a lower area of the city, not on the top and not, of course, in the cradle of the valley. So it's safe from the waters, the floods, etc. And it's an important part of the city as its graveyard, as its memory, with all the religious imaginary also linked to the cemetery. We differentiate the grave of a man from the grave of a lady by having two stones in the feet level and one stone from the head level for women and two stones from the head level and one on the feet for the men. A religião é uma força governante nas comunidades Imsad e os primeiros convertidos do Islã, os Ibadi, vivem aqui. Os Ibadi da Argélia eram refugiados que fugiram dos governantes fatimitas no século XI, após o declínio da dinastia Hastamide. Os Ibadi não são muçulmanos xiitas nem sunitas, mas como eles, a sua fé exige uma disciplina rigorosa. Ibadism is a kind of very strict in the individual accountability. In Ibadism, salvation is not deserved merely by being Muslim. Good actions need to be accompanied by the mere action of belief. And this, maybe together with the harsh environment and the challenges of everyday life, has created and encouraged a very, very strong work ethics in this community. In the Mozabit community, almost there is not such thing as jobless people, in the sense that people work even if they have to work at intermediary jobs, or especially young men. Work is a sacred thing. Os Ibadi podem ser identificados pela sua brilhante vestimenta branca, especialmente as mulheres casadas em voltas dos pés à cabeça numa veste de lã, chamada de reik, com apenas um olho visível. Mesmo depois de 900 anos de associação com a cultura mozabita, a Ibadi permaneceu uma comunidade fechada. Uma das principais características do Ibadi do Saara são as mesquitas. Elas marcam as 7 cidades. Esta, em Kauaradá, foi construída no século XV. Os 4 dedos representam 4 dos pilares do Islã e a própria mesquita representa o 5º. O interior é uma série de corredores separados por arcadas de pedras que sustentam a estrutura, e a sua cor branca reflete o conceito Ibadi de serenidade. O Bécher de Kauaradá conta-nos mais. The secret to maintaining a community here is dependent on the houses that are all built around the mosque. It's what keeps us united together as people and fosters our relationships with one another. التحية والمدارس الحرة إن شاء الله سيتوصل قرون وقرون إن شاء الله إلى مدى الحياة إن شاء الله. Mas uma mesquita na vizinha El Eleteouf inspirou o famoso arquiteto Le Corbusier a projetar uma capela na distante Ronchem, França. É um edifício austero e racional que está metade enterrado no chão. O projeto da mesquita expressa uma visão unificada da comunidade. O guia de turismo Brohin Road mostra-nos o local. Ici, on est dans le monument de Ham Ibrahim, un monument qui est conservé ou bien fait pour les prières. Ce qu'on voit derrière moi, c'est le mihrab, plutôt le minaret, où le muezzin ou bien la personne va appeler à la prière. Et juste à côté, le mihrab. Donc le mihrab pour la destination de la Mecque. L'imam, il est là, donc les gens derrière, pour faire la prière. Et si on va légèrement derrière, pour voir derrière ce muret, vous avez la tombe du sage ou bien de l'imam, Ham Ibrahim toujours. Là, à ma gauche, ce que vous voyez, donc là où l'imam va s'asseoir pour le prêche ou bien pour lire le Coran. Cette partie que vous voyez ici, c'est un compartiment pour hommes.
À ma droite maintenant, c'est le compartiment des femmes. D'habitude, il y a une isolation entre les deux compartiments. Là est ce que vous voyez à l'entrée. Donc les gens vont laisser les chaussures à l'extérieur pour passer ou bien pénétrer dans le bâtiment. Donc il y aurait des tapis au sol. Et ce qu'on voit là, à ma droite, ces ouvertures pour les livres de Coran. Et ce que vous voyez ici, cette entrée ou bien cette ouverture, est le premier compartiment des femmes. Et vous avez la deuxième qui est par-dessus, là à ma droite. Et là, ici, c'est l'entrée des femmes. Ce bâtiment, vu son architecture, il a inspiré beaucoup d'architectes contemporains. Là, ce que vous voyez par exemple, les ouvertures ici, c'est des ouvertures de climatisation, ainsi de capter la lumière. Ainsi, les piliers que vous voyez, donc des positions différentes, ça donne un sens d'intimité, donc une sorte de rideau entre l'extérieur et l'intérieur. Donc ici, quelque part dans ce coin-là, vous n'avez pas une vue sur l'extérieur. Automatiquement, ça serait l'inverse de l'extérieur vers l'intérieur. A mesquita Sidi Ibrahim foi construída no século XII e é patrimonial mundial da Unesco. É um edifício racional austero que, como mostrado, expressa uma visão unificada de comunidade. Não é à toa que tem servidor de inspiração para arquitetos contemporâneos. A principal economia do EMSAB é a produção de tâmaras. São colhidas cerca de 60 mil palmeiras no vale. A colheita é em agosto, mas o trabalho continua o ano todo, incluindo a polinização e a poda. Essas tarefas são sempre realizadas por um indivíduo. O trabalhador começa por chamar os vizinhos, para avisar que está prestes a subir ao topo da palmeira, onde potencialmente pode avistá-los. A privacidade é primordial nas comunas do EMSAB. Est en train de répartir ces régimes de date, donc qui commence à peser un petit peu lourd sur le palmier. Donc il va essayer de répartir et de partager le poids des régimes de date sur les branches de palmier. Et ce qui n'est pas bien formé comme régime de date ou bien de date, automatiquement il va les couper comme vous les voyez. A copa, muitas vezes muito larga, e as pontas têm longas agulhas afiadas, o que torna a tarefa em mãos bastante complicadas, especialmente quando se pensa que um agricultor pode ter de podar mais de 100 palmeiras. As palmeiras doam os bons materiais neste ambiente esparso e desértico. Estes ramos descartados serão sem dúvidas utilizados noutro lugar. If the people here have learned to survive the harsh environment, it's because they learned that they shouldn't impose themselves upon nature, that rather they understand nature and live with this fragile equilibrium between resources and the needs. It goes for everything, water, wood, anything else. All the resources were considered with very much care. So that's what explains the meticulous, ingenious system. Uma dessas criações engenhosas foi um sistema de irrigação desenvolvida no EMSAB, chamado Fouker. Brahim Hedi conta-nos mais. Ici, on est dans le nid de l'oued de la vallée du Mzab. La crue qui va venir juste devant moi, il est automatiquement capté à travers ces 18 ouvertures, qui sont 18, et ce système qui a été créé il y a à peu près 900 ans. Là, avec ces prises d'eau, c'est des canaux qui vont drainer l'eau vers l'oasis de Gardaya juste derrière. Donc l'eau, elle va passer dans l'oasis ici de Gardaya, dans différents quartiers, et plus tard, on aura un système de répartition qui est unique, qui a été créé à peu près 900 ans avant,
un système, comme je vous l'ai dit, unique, loyal et une certaine démocratie de la société. Et l'extra de toute cette eau qui va irriguer l'oasis de Gardaïa va encore continuer au plus loin, juste à côté du village, pour aller encore à une distance très lointaine. Alors, juste à côté, on a une tour qui est juste au sommet de la colline, près de ce système de captage d'eau, qui va communiquer automatiquement avec le bâtiment qui est à côté, où on peut trouver, ou bien il y aura un groupe qui va superviser la crue en général et l'opération parfaite de ce système. Donc ici, on est dans une ruelle, juste à côté de la sortie ou bien de ces canaux automatiquement. Donc l'eau, elle va passer à travers ou bien dans ce sens-là, tout au fond de cette ruelle. On a des prises d'eau qui sont juste en bas ou en dessous des murs. Donc la hauteur parfois du débit d'eau, elle est de 15, parfois jusqu'à 60 cm de hauteur. Ce que vous voyez ici, comme je vous l'ai dit, c'est des prises d'eau. Donc ces prises d'eau, elles sont mesurées suivant la surface et la quantité de palmiers dans l'oasis. Et ceci avec ce moyen qui est le noyau d'adapte. Se quiser ver mais inovações inspiradas pelos desafios do ambiente saariano, pode emprenhar-se 610 quilômetros no deserto e explorar a curiosa cidade de areia vermelha de Teimiman, localizada na província de Aderiu. É típica uma cidade mercantil do Saara, onde se vendem produtos e bens essenciais. Mas, no século XVI, as lojas de Teimiman vendiam escravos. Teimiman estava no cerne da rota da caravana e abrigava o maior mercado de escravos da Argélia. Descendentes desses escravos compõem uma população dominante nesta cidade. Tal como em Gauaradá, é a arquitetura do Saara que chama a atenção. Edifícios influenciadores pelo clima severo e pela necessidade de sobrevivência. Capter é o Centro de Prevenção dos Edifícios de Terra da Argélia. Foi criada pelo Ministério da Cultura para promover o patrimônio arquitetônico do país. Partilha uma compreensão complexa das técnicas de construção Barberie e transmite esse conhecimento antigo aos alunos que chegam de todo o país. Aujourd'hui, on a eu la chance de venir au Capter pour réellement découvrir, prendre conscience des techniques ancestrales qui ont permis à nos ancêtres de bâtir ces merveilleux chefs-d'œuvre architecturaux et artistiques et qui sont parfaitement adaptés à notre culture et à notre climat. C'est de notre devoir de préserver tout ce patrimoine, toute cette culture et cette diversité. Possivelmente a maior conquista da construção Barberie são os Keisauers, construídos pelos Barberie dominantes da época, os Zenet. O Keisauer é um castelo Barberie. Alguns ainda permanecem intactos à volta do lago salgado Sek, de Teimiman. Os Keisauers de Teimiman são muito populares entre os turistas. Fica a 25 minutos de carro da cidade. Chegamos a Keisaur. O seu plano original era defensivo, uma torre de vigia erguida para vigiar Keisb abaixo. Com uma localização perfeita, podiam ver o inimigo aproximar-se a quilômetros. O Keisaur foi também o lar de um senhor do século X, que abriu as suas portas à comunidade em tempos de paz e estabilidade. Moravam aqui 10 famílias e ainda se consegue ver os restos de algumas habitações, um celeiro e uma sala de oração. Os materiais utilizados foram areia, pedra e uma argila avermelhada chamada tab. Ici,
regarde la construction, là il y a des dons, genre comme ça, c'est fait à la main. Et l'épaisseur des murs, ça dépasse les 30 cm. Comme ça, c'est des obstacles pour que la chaleur, ça rentre pas, et le froid aussi. Hein. Donc, pour que tout le monde, ça soit bien. Yasmine Terki, diretora de Capter, explica. Ces architectures n'étaient pas le produit d'un architecte. Ces architectures étaient le produit de générations et de générations et de générations de bâtisseurs qui avaient tour à tour, depuis des siècles, voire même des millénaires, réfléchi à trouver des solutions pour habiter dans les lieux dans lesquels ils vivaient et qui, de génération en génération, ont transmis les solutions qu'ils avaient trouvées aux générations futures qui, elles-mêmes, ont augmenté ces solutions de leur propre expérience et que les architectures que je découvrais aujourd'hui étaient le produit de toute cette accumulation d'expériences. Le produit, en fait, de ce qu'on appelle la tradition. Estes castelos ficavam geralmente localizados na encruzilhada da antiga rota das caravanas árabes. O senhor do castelo oferecia um lugar de descanso ao viajante cansado e depois tributava-o pelos seus pecados, como um portageiro na estrada do Saara. Mas o papel do castelo expandiu-se ao longo do tempo, tornando-se comuna para o povo e, como pode ver, ainda vigia Casby à noite como um bom pastor. A falta da chuva significa que os nômades que vagueiam pelas planícies do deserto dependem da subsistência para sobreviver. Estes agricultores bárbaros de Temimã, no oeste da Argélia, estão a fazer o seu pão de areia tradicional. A semolina é amassada vigorosamente em forma de disco e depois assada sobre a areia quente e as cinzas de uma pequena fogueira. Este é o pão de Tekel, um símbolo bárbaro há mais de 1000 anos. O método de fazer não mudou. É servido com um chá. Se explorar o deserto à volta de Temimã, pode encontrar também cúpulas brilhantes em forma de cone. São conhecidos por Qoubs. O Qoub é o local de sepultura dos homens santos da Argélia, Mererbus, e proliferam na paisagem desértica. Os Mererbus eram soufis e até a guerra pela independência da Argélia em 1956 ocupavam posições de autoridades em toda a vida da aldeia. Arbitravam disputas de terra entre clãs e uniam o povo em tempos de guerra. São tidos em grande estima, como mostram estes monumentos à sua memória. The most impressive thing is the silence, and it's not a big silence. There is silence, and you're surrounded by the sounds of the wind, the water here, which is quite unusual to have water in the desert, and this experience you cannot find it anywhere. So you have to feel what the Tuaregs feel when you come to the desert in the Sahara of Algeria. Os destinos turísticos eminentes da Argélia são os 2 parques nacionais encontrados na costa sul do Saara, Tassili Nature e Ovikar. É um voo de 2 horas e 1.930 quilômetros de Orbitel para os principais aeroportos dos parques de Didens e Tamanrasset.
Tassalinator é o lar de algumas das paisagens desérticas mais etéreas da Terra. Dunas gigantes como as de Tin Mary's Oak parecem ser formações rochosas únicas de arenito comprimido. É dos locais mais remotos do Saara, mas não o suficiente para ser desabitado. Os primeiros homens viverem aqui, caçadores-coletores, viviam de gatos selvagens, búfalos antigos, gazelas, leões, hipopótamos e até peixes. Pois esta já foi uma paisagem exuberante, florestada e cheia de lagos, com flora e fauna há apenas 12.000 anos. As espetaculares pinturas rupestres, gravuras e artes rupestres são um testemunho das civilizações que aqui viveram. Existem mais de 15.000 pinturas rupestres nas rochas de Tassalinator, mas existem muitos mais, a maioria erodida pelo tempo e pelo clima. Estas pinturas de Seafarer e Tararat Rouge, especialmente, contam-nos muito sobre as sociedades africanas antigas e os deuses que elas adoravam. Menos remoto é Tamanrasset, localizado a 6 horas de carro. Tamanrasset é o oásis mais a sul do Saara argelino. No meio deste oásis há uma cidade em expansão, a que os locais gostam de chamar Tem. Tem começou por ser uma antiga guarnição da legião estrangeira, Fort La Perrine. Mas, desde então, tornou-se espécie de cidade fronteiriça, um lugar para onde as pessoas vêm trabalhar em vez de viver, porque o pagamento é maior no deserto do que nos municípios do sul de Ourbigel. Confecções de joias metalúrgicas e marroquinária produzida e vendida aqui no centro artesanal são as habilidades dos povos indígenas, os bárbaros Tuaregs. Tuaregs em árabe significa abandonado por Deus, mas preferem chamar-se Imalrik, o povo livre. Os Tuaregs, tal como os Ibaudi, praticam seu próprio ramo do Islã, chamado Mileki. Deriva do ensinamento de um profeta visitante do século XVI chamado Muhammad al-Makli. Isso significa que os seus costumes variam um pouco de outros muçulmanos. Tamanrasset sempre esteve no coração das antigas rotas comerciais do Saara. Há muito que caravanas de camelos cruzam este vasto deserto, estendendo-se pelo que é hoje Mali, Níger, Líbia e Argélia. Os capitães dessas caravanas de camelos são nômades tuaregs e estão em casa neste deserto ermo. Os Tuaregs e as suas roupas denotam a sua fé. Os homens, a partir dos 25 anos, usam um véu enrolado chamado Tadjalmust e às vezes são chamados de homens azuis do Saara. Os homens cobrem sempre a boca, o nariz e a testa na presença de estrangeiros e dos sogros. A guia local Zora Kodja explica algumas das tradições tuaregs. Dans la communauté Touareg, dans la société Touareg, pour ce qui est des hommes, lorsque le garçon doit passer de l'adolescence à l'âge adulte, il porte le voile lors d'une cérémonie qui lui est organisée par sa communauté. Cela lui permettra justement, quand il devient adulte, de faire comme ses aînés. Il se couvre il se couvre la moitié de la face. Et donc il ne laisse que ses yeux apparaître seulement.
C'est tout simplement par rapport au code du comportement de la société Touareg. Ils ont quand même un code qu'ils doivent respecter. Et ce code-là, on l'appelle Ashek. Et Ashek comprend toutes les règles que doivent suivre les hommes en particulier. Estes homens são agricultores. Combinaram encontrar-se quando vão ao mercado para comprar alguns animais. Homens e mulheres tuaregs usam véus, mas, por razões práticas, as mulheres tendem a não usar. Effectivement, les deux sexes portent le voile, mais ils sont différents. C'est pour une question de pratique surtout. Alors les femmes en général restent dans le campement, même si elles s'éloignent un petit peu pour faire transhumer leurs chèvres, leurs troupeaux. Elles sont surtout donc elles reviennent toujours au campement. Et elles ne sont pas obligées de se couvrir la face. Et puis la tradition est restée. Na música são as mulheres que compõem as canções. Elas tocam um instrumento de cabaça chamado emzid. Um emzid é uma cabaça metade escavada, ou abóbora, com uma única corda. É um instrumento tuareg, que está a tornar-se obsoleto. As canções tuaregs continuam vivas, as músicas que lamentam o passado e celebram os efeitos dos heróis de outrora. As mulheres também tocam o instrumento durante os encontros de namoro, até altas horas. Este é o instrumento delas. Os homens são proibidos de tocar ou serão amaldiçoados. Tamanrasset tornou-se um importante posto avançado para a Legião Francesa após a conquista da Argélia. No século XIX, os legionários aqui estacionados formaram divisões montadas em camelos para patrulhar o Saara enquanto lutavam com os tuaregs. A Legião Estrangeira Francesa foi fundada pelo rei Luís Filipe em 1931. Como uma unidade militar para apoiar a conquista da Argélia. E o país continuou a ser território-chave para a legião até a Guerra da Argélia na década de 1960. A França até usou o Saara como local de teste para armas nucleares, detonando várias bombas durante vários anos da década de 1960. Russia and America in the Great Powers Nuclear Club. A legião estrangeira foi usada principalmente para proteger e expandir o Império Colonial Francês durante o século XIX. No Saara, ajudou a expandir os interesses territoriais franceses. Ao longo de 130 anos, centenas de milhares de legionários foram destacados e lutaram aqui, sendo cruciais na panificação do país. A Casa de Pedra em Tamanrasset foi sede de um deles, Carlos de Foucauld. Foucauld chegou como um jovem legionário estrangeiro no final do século XIX. Mas depois de descobrir uma vocação religiosa, passou o resto da sua vida a promover a fé cristã. Viajou por toda parte entre os tuaregs, no deserto, intitulando-se o irmão mais novo de toda a humanidade, o que implicava uma vida de sofrimento baseado na vida de Jesus. Zouri Cody retoma a história. Où justement retrouver l'absolu. Il voulait vivre comme Jésus dans la pauvreté. Et il voulait aider les autres. Il est arrivé ici, il a vu que les gens étaient démunis. Et c'était pour les aider. Et l'atmosphère, le climat,
tout pouvait lui permettre de souffrir quelque part et d'être bien heureux auprès de Dieu. Donc c'est pour ça qu'ils aidaient les autres. Mais à un certain moment, il est tombé malade, très malade, et il a été sauvé par les Touaregs. Donc il a compris qu'il pouvait donner, non seulement donner, mais recevoir également. C'est pour ça qu'il a fini par se proclamer le frère universel, le frère de tout le monde. Na sua busca espiritual, Foucault partiu de Tamanrasset e vagueou até o fim do mundo, que traduzia para bárbares significa Azekren. Para lá, chegar são 304 quilômetros através dos grandes planaltos de Ouvikar. É um caminho acidentado como uma paisagem lunar de granito e rocha basáltica. O planalto da montanha Ouvikar eleva-se 915 metros acima do nível do mar e é feito de domos vulcânicos e pináculos rochosos chamados de téssiles, que saem para fora da terra. Cruza para Atalquer, um vale vulcânico do planalto da montanha Ouvikar. Os nômades tuaregs habitaram esta parte da província de Tamanrasset. Aqui há pouca chuva, mas a água é suficiente para os camelos e as cabras pastarem. A maioria dos tuaregs abandonou a vida nômada e tem emprego na cidade, seja na indústria ou como guias turísticos. Esta família, no entanto, permanece apegado às tradições e é um desafio extenuante. We make a living from our animals, drinking their milk, sometimes selling something in town, in Tamanrasset. We follow the animals as they move around to find fresh pasture, depending on rainfall. We want to stay with our animals and be free. I don't want to live in town because you need a diploma then. I like living the way I do. I don't have to stress about paying bills because we don't use electricity. O deserto em Atalquer recebe apenas cerca de 15 milímetros de chuva por ano. Está entre os lugares mais secos da Terra. No entanto, existem gueltas, pequenos lagos que fornecem charcos para nômades e animais errantes. Um guia tuareg local conta-nos mais. Is life hard here? No. It's not difficult for us people who know and understand these deserts. We know where and how to find the water wells. As for strangers, they wouldn't be able to find it. They'll walk the entire desert and die from dehydration before they find a well. As gueltas formam-se quando um rio seca e deixa uma bolsa de água, ou o oásis é alimentado por uma nascente onde encontramos cascatas gotejantes, piscinas verdes profundas e granito imerso. If you want to find water, you need to look for a mountain, and you'll usually find some at the bottom of one, because the water will stream down from the top. Agora vamos para o lugar onde o legionário francês, agora chamado Padre de Foucault, fez a sua casa, o fim do mundo, Azekren. Está empoleirada no alto do cume com vista para os espetaculares montanhas Ouvikar, um
posto avançado francês solitário, ou melhor, um posto católico, exposto aos elementos num lugar adequado apenas a um eremita. Foi aqui que o padre de Foucauld encontrou a sua vida e estava aqui quando esta terminou, às mãos de bandidos tuaregs, cerca de 11 anos depois. A sua batina permanece pendurada na cabana que ele construiu. Enquanto aqui esteve, Carlos de Foucauld compilou um dicionário tuareg e adquiriu um sólido conhecimento sobre a sua cultura e patrimônio. A sua busca por Deus e significado terminou aqui, tal como a nossa odisseia argelina.